Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. Nós somos estudantes de farmácia e falaremos um pouco sobre os distúrbios gastrointestinais e como tratá-los com a fitoterapia. Nossa equipe é composta por mim, Kessia Bastos, Erisvaldo Gomes Rios, Henrique Figueiredo Silva, Luciana André da Silva e Silas Vieira Trindade Júnior. Vamos lá? Então, quando a gente fala sobre problemas gastrointestinais, até pela própria etiologia, né, do termo gastrointestinal, as situações que nos vêm em mente são as mais corriqueiras, como dor abdominal, gases, dificuldade de evacuação, né, constipação, gastrite, refluxo, justamente pelo fato de que esses sintomas estão atrelados normalmente ao estômago e ao intestino. Porém, é importante lembrar que o sistema digestório ele compõe boca, faringe, esôfago, ânus e também os órgãos anexos, né, como as glândulas salivares e o pâncreas e o fígado, que nós sabemos que liberam enzimas importantes para a digestão de lipídios e de proteínas. Então, qualquer disfunção em uma dessas partes, eles vão culminar no processo de digestão ineficiente. A exemplo disso, a coletíase, né, que é a formação dos cálculos biliares dentro da vesícula que é anexa ao fígado, apesar de ser um problema a nível hepático, impacta diretamente no trato gastrointestinal. Tanto é que normalmente quem é portador, né, dessas pedras na vesícula, como costumam chamar, costuma sentir náuseas, vômitos, dor abdominal e em alguns casos raros essa obstrução ela pode ocorrer a nível estômago retal, ocorrendo uma obstrução por esse cálculo, né, biliar, impedindo a passagem do bolo alimentar. A exemplo também a gente tem hemorroidas, né? A hemorroida é um problema gastrointestinal? Se a gente olhar dentro dessa seara, sim. Né? A gente sabe que durante os movimentos peristálticos no intestino grosso, né, para o carreamento desse bolo fecal, existem veias que circundam o ânus e o reto, que naturalmente durante essa passagem elas passam por retração e por contração. Quando ocorre uma disfunção nesse ato de retrair e contrair, as veias ficam inflamadas e essa inflamação ela impede, né, a evacuação do indivíduo. E se nós não conseguirmos eliminar aquilo que não é mais necessário, nós vamos ter, né, problemas a nível até infecciosos, de sepse, e isso impacta porque o reto compõe o sistema digestório. Vamos lá, então, depois dessa abordagem meio que generalista, eu elenquei aqui as três principais causas, né, dos distúrbios gastrointestinais. A começar pelas causas autoimunes, né? Temos aqui a doença de Crohn, acredito que todos aqui, como estudantes da área de saúde, já devam ter ouvido falar. Nessa imagem a gente tem uma endoscopia de um piloro, que é a região que intercede a porção estomacal e o duodeno, esse intermédio, de um paciente normal e de um paciente com Crohn. Percebam que essa inflamação celular nessas células faz com que não ocorra, né, por difusão a passagem desses nutrientes. Então, sintomas de pacientes com Crohn costumam ser dor abdominal severa, diarreia, desnutrição e ocorre também sangramentos a nível intestinal. E esses sangramentos eles vão gerar fezes sanguinolentas, né? Que é a melena. Temos também outras doenças autoimunes que causam sintomas gastrointestinais, como por exemplo a doença celíaca, que é a intolerância a glúten, temos a intolerância à lactose, temos também distúrbios do trato esôfago e esfíncter, né? Que seria a doença do refluxo gastroesofágico, que é uma condição autoimune em que essa válvula que controla a abertura e o fechamento do esôfago e do estômago passa, né, por disfunções que provocam no paciente quadros de refluxo severos. Então, existem diversas causas que culminam nos mesmos sintomas. E, né,
as causas parasitárias. Coloquei aí o H. pylori como sendo o principal causador das úlceras gástricas e do odenais. Inicialmente começa com uma gastrite, né? Porque a bactéria ela tem essa capacidade de alterar totalmente o pH estomacal, causando uma hiperacidez, que, coincidentemente, degrada essa mucosa e gera essas feridas gástricas que causam dor abdominal severa, processo de gastrite, entre outros. Tem também outros parasitas, como por exemplo a giardia, né? Que ela vai impactar diretamente nos quadros diarreicos, entre outros. E as causas nutricionais, né? Que eu coloquei essa charge, achei até bem interessante. Moça, eu queria um remédio para dor de barriga. O senhor tem a receita? Oxe, mas se eu tivesse a receita, eu fazia o remédio em casa. Nitidamente a gente vê que esse paciente ele foi procurar a solução de um dos seus problemas na farmácia. Mas, às vezes, problemas como dispepsia, né, que é essa má digestão e constipação, são causadas por hábitos, né, nutricionais, como um consumo ineficiente de fibras, de água, a falta de atividade física, né, a gente vê aí na charge que ele é um paciente obeso. Então, de maneira geral, esses distúrbios não estão só associados, né, a quadros autoimunes ou a parasitas, pode ser uma questão de hábito. Maitenus elitifolia. A Maitenus elitifolia da família Celastrate é popularmente conhecida como espinheira santa. É utilizada tradicionalmente para o tratamento de diversos distúrbios gastrointestinais, como úlceras gástricas, dispepsias e diarreia. Possui ação anti-inflamatória, bacteriostática, gastroprotetora e cicatrizante, devido aos seus componentes fitoquímicos presentes em suas folhas, como os triterpenos, flavonoides e taninas, que estão relacionados aos seus efeitos antiulcerogênicos. O marcador fitoquímico encontrado são os triterpenos friedelina e friedelanol. Dentre os mecanismos de ação conhecidos estão inibição da secreção de ácidos gástricos, através da inativação das bombas de prótons H+, e a redução da liberação de óxido nítrico, inibição competitiva dos receptores H2 de histamina, diminuindo a produção de ácido clorídrico, produção de muco e elevação dos níveis de prostaglandina gástricas na mucosa, conferindo assim um efeito gastroprotetor, e inibição da patogenicidade das bactérias Helicobacter pylori, que estão entre as mais responsáveis por úlceras gástricas. Essa inibição se dá de modo a dificultar a adesão dessa bactéria na mucosa gástrica, assim impedindo a sua patogenicidade. A dose recomendada diária está entre 60 a 90 gramas de taninos totais. E as formas farmacêuticas disponíveis são cápsulas, comprimidos e chás, obtidos a partir de extratos das folhas das plantas. Zingiber officinale. O gengibre, como é popularmente conhecido, é um membro da família Zinziberaceae. É usado tradicionalmente na culinária, porém possui diversas aplicações na medicina tradicional, devido à sua grande capacidade na promoção de saúde. A espécie é rica em terpenos e compostos fenólicos, tendo como marcador fitoquímico o gingerol e seus derivados. É indicado para o tratamento de diversos transtornos gastrointestinais, como cólicas, dispepsias, flatulência e inchaço. O mecanismo de ação conhecido se dá através da modulação dos receptores colinérgicos e serotoninérgicos, aumentando a motilidade intestinal, acelerando o esvaziamento gástrico e estimulando as contrações antrais. O atraso na motilidade intestinal está relacionado a diversos transtornos gástricos, portanto, o gengibre age de forma eficaz contra esses distúrbios citados. Além disso, o gengibre possui uma potente atividade antioxidante, pela sua capacidade em capturar radicais livres que são tóxicos às células dos tecidos. As fórmulas farmacêuticas disponíveis são cápsulas, chás e comprimidos, obtidos a partir do extrato do rizoma da planta. A dose diária recomendada varia entre 16 a 32 gramas de gingeróis totais, a depender da idade do paciente.
sendo 16 gramas a dose máxima diária para crianças e 32 gramas a dose máxima diária para adultos. Dando continuidade à nossa apresentação, agora vamos falar da camomila romana. A camomila romana ela é uma planta herbácea conhecida desde a antiguidade pelos egípcios, gregos e romanos. Isso devido às suas propriedades medicinais, cosméticas e aromáticas. Estudos apresentam atividades anti-inflamatórias, antisséptica e antiespasmódica do estômago e do duodeno. Ela tem uma ótima ação relaxante do músculo liso, o que permite bons efeitos a nível digestivo. Como eu falei anteriormente, o nome popular é camomila romana, o nome científico é Anthemis nobilis e o seu principal marcador é a apigenina. A apigenina é um flavonoide do grupo das flavonas, encontrado em alguns alimentos como a própria camomila, a salsa e o tomilho. Um fato interessante referente à apigenina é que ela provoca um bom efeito ansiolítico, porém sua ação sedante é 10 vezes menor do que a do diazepam. Isso sem provocar relaxamento muscular. E a atividade antiespasmódica que essa planta oferece é de exclusividade da ação da apigenina. A dose diária é recomendada, no caso se tratando de solução oral, é de 3 colheres de chá, que equivale a 5 ml, isso diluído em água, dividido em 3 vezes ao dia. E se tratando em chás, a forma de uso seria uma xícara após cada refeição. As formas farmacêuticas é a solução oral, o óleo essencial e chás. Uma marca bastante conhecida a solução oral é a camomila composta catarinense, que é composta justamente pela camomila romana e pela gentiana. E o mecanismo de ação ela tem uma ação digestiva, antiespasmódica e age aliviando a sensação de distensão e flatulência. Boldo do Chile. Tem como nome científico Thelmus boldus. Nome popular boldo do Chile. O principal marcador do boldo do Chile é a boldina caloide. As formas farmacêuticas disponíveis no mercado são drágeas, cápsulas, tintura, solução oral, flaconete, pós e chás. O boldo do Chile ele tem como mecanismo de ação a ação colorética, que estimula a produção da bile, a colagoga, que estimula a secreção da bile para o duodeno, a diurética, além do efeito hepatoprotetor, anti-inflamatório e antioxidante. As doses recomendadas das drágeas e cápsulas são 3 vezes ao dia, antes das principais refeições, correspondendo assim a 700 mg ao dia. Chás e pós é recomendada a infusão sem que ferva as folhas, deixando-as descansar na água, abafadas por 10 minutos. Isso não pode exceder as 3 xícaras de chá ao dia. Tem também a solução oral, que é indicado ingerir 10 ml, contendo 0,67 ml do extrato padronizado em 4 vezes ao dia. A tintura é recomendada ingerir 50 a 60 gotas, que corresponde a 1,3 a 1,6 ml, nisso contendo 0,871 a 1.072 mg do extrato padronizado, sempre sendo diluído o produto em quantidade suficiente de água. A observação que fazemos sobre o boldo é que busque sempre observando a sua dose ideal.